Meus amigos, meus irmãos queridos, bom dia. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia nessa manhã, no Evangelho de João, capítulo 16, a fim de darmos sequência à exposição dos versos 8, 9, 10 e 11. Evangelho de João, repito, capítulo 16, versos 8, 9, 10 e 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Pai Santo, abre o nosso entendimento, por obra da tua graça, para compreendermos passagem tão central do Evangelho. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e aceite a nossa gratidão pelo que tu és, pelo que tu fazes por nós. Nós o louvamos pela sua insistência em nos amar. Não temos recebido na vida, nem por parte de pai, de mãe, de cônjuge, de filhos, amor que possa ser comparado ao amor que temos recebido do Senhor nosso Deus. O único no universo que nos ama de modo incondicional. Não há quem mais nos conheça, não há ninguém mais interessado na nossa felicidade. Como também não há outro tão dedicado as nossas vidas. Por isso confiamos em Ti e declaramos que não temos nenhum outro bem na terra. Que Tu és o nosso grande e eterno bem. E como diz a canção, e como Tu não há ninguém que nos faça tão felizes. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Gente querida, no domingo passado, nós fizemos uma análise do verso 8. Há uma íntima ligação entre o verso 8 e o versículo anterior. Ambos são, usando a linguagem técnica da teologia, pneumatológicos. Ambos falam da obra do Espírito Santo na terra. No verso 7, o Espírito Santo é apresentado como aquele que consola, como o que encoraja, enxuga as lágrimas, dá direção, nos fortalece nas lutas. É o Espírito que ilumina os nossos olhos a fim de que compreendamos a verdade. É o Espírito que aplica a verdade em nossos corações. É o Espírito que fala conosco até mesmo nos nossos sonhos. É o Espírito que nos traz canções de louvor, de adoração, de afirmação da vida sobre a morte, quando temos que esperar contra a esperança. Ele é o Espírito Consolador e o Senhor Jesus faz essa promessa no verso 7. Só que no verso 8, o Senhor Jesus trata da obra do Espírito Santo do lado de fora da igreja, ou aquilo que o Espírito Santo faz, não entre os que compõem a comunidade da fé, mas aquela obra sem a qual não há conversão, que o Espírito Santo leva a cabo fora das paredes dos muros da igreja. Então, portanto, o Espírito Santo está ativo na igreja e no mundo. No verso 7, ele é descrito como aquele que opera na igreja. Eu não estou falando aqui de instituição religiosa, nem de templo. Eu estou falando daquela comunidade orgânica, viva, real, composta por pessoas regeneradas, eleitas na eternidade para essa redenção, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Na vida destes, muitos dos quais são encontrados dentro de instituições religiosas, o Espírito Santo opera com consolação, porque não há como viver nesse mundo
sem a consolação do Espírito. Por que nós precisamos da consolação do Espírito? Porque a graça nos humanizou. A graça trouxe lágrimas aos nossos olhos. A graça circuncidou o nosso coração, de maneira que somos mais sensíveis hoje do que jamais fomos em toda a nossa vida. Caminhamos tendo como referência o ideal de Deus para a vida em sociedade. Conhecemos o Criador, sua natureza santa, o valor dos seres humanos. E nos deparamos com um mundo que nos angustia, que nos perturba, que nos revolta, que nos causa ira, náusea, nojo. Por isso nós precisamos do espírito de consolação. Precisamos, vou usar o português popular, nós precisamos do espírito de consolação, porque viver é pedreira. É pedreira para você, é pedreira para mim. E sem ele, a igreja murcha. Só que sem ele, não há conversão. Sem ele, não há regeneração. Sem ele, os homens continuam entregues às trevas da ignorância, da estupidez, do egoísmo. Por isso, que no verso 8, o Senhor Jesus fala de uma obra que seria levada a cabo pelo Espírito Santo nas mais diferentes nações, nos mais diferentes povos, bem como culturas, a fim de que homens e mulheres provassem da gloriosa bênção do novo nascimento. Por isso que no verso 8 o Senhor Jesus declara: quando ele vier, portanto, trata-se de uma bênção que compensaria a ausência física de Jesus, de tão extraordinária que ela é. E é por isso que muitas vezes eu me pego orando, adorando e agradecendo ao Espírito Santo. Isso em razão do fato dele exercer na sua vida e na minha vida o mesmo papel que Cristo exerceu na vida dos seus apóstolos nos dias da sua encarnação. Ele é o Espírito Consolador que o Senhor Jesus enviou para ocupar o seu lugar. Quando ele vier, e ele veio de modo novo no dia de Pentecostes, convencerá, fará com que pessoas sejam tomadas por profunda convicção, as perturbará, iluminará suas mentes, derreterá o gelo que envolve sua alma, ele convencerá o mundo. E aqui, portanto, ele está falando da sociedade como um todo. Ele convencerá o mundo do pecado. Ele fará com que pessoas passem a levar a sério a palavra pecado. Certamente é o Espírito Santo que faz as pessoas levarem a sério a palavra cultura. É o Espírito Santo que faz as pessoas levarem a sério a palavra liberdade, ou a palavra igualdade, ou a palavra fraternidade, ou a palavra amor. Mas o que o Senhor Jesus está falando aqui é sobre uma obra do Espírito Santo, operada nesse planeta, que tem como objetivo levar os seres humanos a verem os seus erros, os seus equívocos, as suas iniquidades, não apenas à luz do mal que elas causam à sociedade como um todo. Homens e mulheres serão levados a verem os seus pecados à luz daquilo que eles representam para o Criador. O que o Senhor Jesus está dizendo é que o Espírito Santo seria enviado para ajudar os homens a compreenderem que eles têm errado o alvo. Esse é o sentido da palavra pecado, errar o alvo. A humanidade tem errado o alvo, sem a mínima dúvida, e essa é uma doutrina para a qual, quando pregamos, nós pregadores dispomos de evidências empíricas, a fim de corroborarem o que as Sagradas Escrituras ensinam, o que o Senhor Jesus declarou. Nós somos pecadores, e a evidência para isso
Olhe para a África. Olhe para os famintos desse mundo. Olhe para o sertão nordestino. Olhe para as favelas das grandes cidades brasileiras. Olhe para o sistema prisional. Olhe para a banalização da família. Observe o modo como nós lidamos com o próximo, sempre fazendo prevalecer a nossa vontade. Sempre, de tão obcecados que somos com a nossa felicidade, propensos a mentir e relativizar o direito do próximo. O Espírito Santo seria enviado, portanto, para convencer a humanidade da realidade do pecado, e eu não vou jamais me permitir ficar corado de vergonha por mencionar uma palavra tão ligada ao que muitos chamam de pensamento ou ideologia conservadora. Ela está nas Sagradas Escrituras e, quando corretamente entendida por nós, faz todo sentido. E é ponto de partida para a compreensão do Evangelho. O que é o pecado? Pecado é você não viver para a glória de Deus. Pecado é ignorar o Criador. Pecado é você não amar a Deus, e é o que Deus ama, e Deus ama os seres humanos, e quando nós não amamos os seres humanos, nós pecamos. E como nossa vida é caracterizada pelo desamor, todos somos pecadores. Todos. É importante enfatizar isso em dias e que, em razão da dedicação, até mesmo por parte da igreja, a causas identitárias, há uma tendência em nós e não reconhecer a realidade do pecado na vida desses cujos direitos nós dizemos defender. Entenda uma coisa, em última análise, a pós-modernidade está certa ou parcialmente certa quando diz que tudo é uma questão de poder. Poder! Basta você conceder poder a este cujos direitos você está defendendo, para vê-lo no minuto seguinte tentado a usar deste mesmo poder para oprimir os seus pares. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso vale para heterossexuais, isso vale para homossexuais, isto vale para caucasianos, para pardos, para negros, isto vale para rico, isto vale para pobre. Isto vale para religiosos, isto vale para arreligiosos. Em seguida, o Senhor Jesus declara que o Espírito Santo seria levado a convencer as pessoas da justiça. Do fato de que os homens e mulheres não vivem em conformidade à lei de Deus. E o que significa viver em conformidade à lei de Deus? Dar a Deus e ao próximo aquilo que lhes é devido. Nós somos injustos. E o Espírito Santo viria também para revelar à humanidade, eu não vou me ater muito nesse ponto, que sobre ele falei no domingo passado, do caminho de Deus para a obtenção da verdadeira justiça. Porque essa é a questão das questões. Olha, de certo modo, não há nada mais importante na sua vida do que responder a seguinte pergunta: como que eu posso me tornar justo aos olhos de Deus? Qual é o valor da resposta a esta pergunta? O valor reside no fato de que você vai estar tratando de uma questão central referente à sua vida no presente e sua vida na eternidade. Porque a Bíblia declara, e isso faz todo sentido, que Deus ouve as orações dos justos, que Deus se deleita nos justos, que Deus ama os justos, que quando os justos clamam, Deus diz: eis-me aqui. Agora, quem é justo? Quem vive em conformidade aos 10 mandamentos, ou quem vive em conformidade aos 2 mandamentos que sumariam todos os mandamentos das Sagradas Escrituras: amar a Deus e o próximo. O que me habilita a crer que minha oração é ouvida?
que quando meu coração parar de bater, serei levado pelos anjos do Senhor, como descreve o Senhor Jesus, ao seio de Abraão. O Espírito Santo, então, seria enviado para ajudar a verdadeira igreja no esforço de ajudar os seres humanos a entenderem a justiça de Deus. E por fim, conforme vimos na semana passada, o texto fala que o Espírito Santo seria enviado para anunciar o juízo. O que significa anunciar o juízo? Significa declarar que nós não podemos brincar com os céus. Não é que Deus apenas sente repúdio pelo pecado. Não é que Deus apenas olhou para a Alemanha de Hitler e não gostou dos campos de concentração. Não aprovou a eugenia. Não aprovou a idolatria do Estado. Não aprovou o totalitarismo. Não aprovou a morte. Não, é mais do que isso. Significa você olhar para as tropas de Stalin entrando em Berlim. Significa você olhar para o desembarque da Normandia. Significa você contemplar tudo que houve em Dresden, em Hamburgo, em Colônia, em Berlim, e ser levado à conclusão de que Deus julgou aquela nação ao permitir que ela passasse por sofrimento tão severo, a começar pela vida da sua elite política. Todos foram terrivelmente julgados por Deus e lançados no lixo da história. Só que o que o Senhor Jesus declara nessa passagem, que o Espírito Santo seria enviado para anunciar à humanidade a chegada de um dia final. Para mim, isso faz todo sentido. Um juízo final. Um juízo final. Um dia que nós teremos que comparecer diante do tribunal de Deus. Talvez você esteja perguntando, mas Antônio, isso é condigente com o amor de Deus? Isso faz sentido? Vamos, por exemplo, mais radical. Aquilo que poderíamos chamar de in extremis. Um exemplo já mencionado. Olhe para aquilo. Olhe para as tropas de Hitler entrando nos lares dos judeus e arrancando homens e mulheres e crianças de dentro de casa. Olhe para um país, por exemplo, como a Suíça. A Suíça é impressionante, eu estava lendo isso ontem, no livro Pós-Guerra de Tony Judith, que foi responsável por 60% de toda a produção voltada para a ótica, se não me falha a memória, 50% para maquinário, colaborou de modo decidido com o nazismo e ainda fechou suas fronteiras para os judeus que escapavam da perseguição. Bom, o que a Bíblia diz é que vai chegar um dia que Deus vai botar você e a mim para nós nos ouvirmos. A fita vai rolar. Nós vamos ouvir todos os julgamentos morais que fizemos ao longo das nossas vidas. Repito, você e eu somos uns Moisésinhos, diariamente descendo do Monte Sinai, com as tábuas da lei nas nossas mãos. Estamos sempre a fazer avaliações morais, e muitas vezes da forma mais cruel, mais dura, mais insensível. E naquele dia, o que a Bíblia nos ensina é que nós vamos nos ouvir. Aquilo que apresentamos para o próximo como lei, será apresentado a nós.
como critério para o julgamento das nossas ações. Com juízo, com que julgueis, sereis julgados. E uma pergunta será feita a você e a mim, à luz da forma como você viveu, ou à luz daquilo que você passou a vida inteira. Permita-me corrigir o pensamento. À luz do que você passou a vida inteira a exigir do próximo, o que você tem a dizer sobre a forma como se relacionou com o seu Criador e com o seu semelhante? É fato que pregamos uma solidariedade que não praticamos. É fato que pregamos um amor que não vivenciamos. É fato que condenamos a mentira. E muitas vezes somos enredados por ela, e em não poucas ocasiões, sem ter consciência de que estamos dedicados à proclamação da inverdade. No verso 9, o Senhor Jesus aprofunda aquilo que ele tem a dizer, ou que havia acabado de declarar no verso 8. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque tem hora que eu ouço uma vozinha quando estou pregando, e é uma mistura de raciocínio lógico, de intuição e obra do Espírito Santo. Eu fico imaginando você aí onde está, me ouvindo, perguntando, mas Antônio, cabe uma mensagem como essa nesse cenário de pandemia, com tanta gente sofrendo? Em primeiro lugar, deixa eu dizer para você o que eu tenho dito exaustivamente no púlpito da Igreja Presbiteriana da Barra. Pregar expositivamente livros inteiros das Sagradas Escrituras expõe o pregador a essa dificuldade. Eu retomei as exposições do Evangelho de João. O versículo de hoje é esse, e eu tenho que manter honestidade intelectual e deixar o texto falar, por mais que o texto fira o seu e o meu coração. Agora, ao mesmo tempo, vale ressaltar o seguinte fato: se esse verso 8 não corresponde à realidade dos fatos, se o Deus verdadeiro não é o Deus que opera tal como a descrição feita pelo Senhor Jesus nessa passagem, o próprio Deus não é digno do nosso respeito. Não é possível que um ser santo olhe para esse planeta e se regozije, sinta prazer, deleite no modo como você e eu administramos a vida. Verso 9. Quando ele vier, convencerá o mundo, diz no verso 8, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Do pecado, porque não crê em mim. Calvino faz a seguinte declaração. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo que a raiz do pecado é a incredulidade. É você duvidar da palavra de Deus, e Calvino está certo. Convencerá todos do pecado porque não crê em mim. Meu Deus, aqui estamos nós vivendo numa sociedade pluralista, e o pluralismo hoje é visto como princípio inegociável das chamadas sociedades livres. É pressuposto do Estado democrático de direito, democrático. E o pressuposto é que nem todos veem as coisas da mesma forma. E que, portanto, o seu entendimento sobre a vida pode divergir do meu e vice-versa. Como somos muito diferentes e estamos no mesmo barco, ou nós
lidamos com tolerância com essas diferenças, garantindo a todos o direito da livre expressão do pensamento, ou então nós vamos nos matar. E a vida em sociedade se tornará inexequível. Isso envolve até mesmo a vida da igreja, porque há muitas diferenças entre os próprios cristãos. Contudo, aqui está o Senhor Jesus fazendo uma declaração profundamente perturbadora para quem vê a vida com categorias pluralistas. Ele está dizendo que aqui não há espaço aberto para o pluralismo. Você pode divergir do cristão. E o cristão, com a mente iluminada pela verdade, deveria lutar pelo seu direito de dizer que você não acredita em Jesus Cristo. Contudo, o que o Senhor Jesus está dizendo é que aquilo que é direito seu e que deve ser assegurado pela autoridade pública, pela Constituição que rege o país no qual você vive, veja, não é um direito que Deus lhe concede do ponto de vista da sua relação com o Criador. Deixa eu ser mais claro. O Senhor Jesus está falando que pessoas seriam convencidas do pecado em razão do fato de não crerem nele. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não creem em mim. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que o Pai enviou o seu Filho ao mundo, cheio de amor, de luz e de verdade. O único membro da nossa espécie que passou por esse planeta sem prejudicar, em razão do desamor, o seu semelhante. O único que amou o Criador com todo o seu ser. O que Jesus está declarando, preste atenção no que eu vou lhe dizer, é que a humanidade revela a sua pecaminosidade ao não ver excelência em Cristo, ao não amar a Cristo, ao ignorar a Cristo, ao rechaçar a Cristo, sem ao menos parar para considerar a sua mensagem, a sua vida, as suas obras. O que Jesus, portanto, está declarando é que há algo nele que deveria atrair a todos os seres humanos. E por que não atrai? Porque nós perdemos a capacidade de sentir a doçura do mel. Porque nós somos colocados no Museu do Louvre. E nenhum quadro toca a corda do nosso coração. Porque estamos mortos. O Espírito Santo, então, convenceria as pessoas do pecado, do mais grave pecado praticado pela humanidade. O pecado de apagar a luz. Meu Deus, virar as costas para a mão estendida do Criador, de não ver beleza em Cristo. Então o Espírito Santo levaria pessoas, ao terem contato com a pregação do Evangelho, a compreenderem o pecado
de não acreditar em Jesus Cristo, de não perceber na sua palavra o Pai falando. O Espírito Santo também levaria a cabo a obra de convencer as pessoas da justiça do reino. E aqui o Senhor Jesus apresenta o motivo: porque eu vou para o Pai, porque retorno para esse Deus amável. Observe que tudo isso é falado dentro dessa, meu Deus, como que eu poderia dizer? A palavra não é atmosfera, talvez seja, mas tudo é falado a partir dessa perspectiva. Note, o Senhor Jesus não está anunciando aqui um mundo regido pelo diabo, pelo mal, pela antivida. O que ele está dizendo é que o Espírito que é enviado e que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito enviado por um ser doce, por um ser amoroso, por um ser que, devido à sua doçura, deve ser visto, considerado, chamado pelos seres humanos de Pai. E ele diz: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. E vocês perderão de vista essa referência absoluta, encarnada, tangível da justiça. Ele convencerá da justiça porque eu vou para o Pai. Então, ele convencerá as pessoas do fato de que passou pelo nosso planeta alguém que encarnou o mandamento do amor. Alguém que cumpriu a lei. E que foi para o Pai. Porque a oferta da sua vida no Calvário foi aceita pelo Pai, uma vez que ele ressuscitou e subiu aos céus. O Espírito Santo, então, é apresentado aqui como aquele que auxiliaria a igreja no trabalho de ajudar os seres humanos a conhecerem o caminho da justiça. Como que uma pessoa pode se tornar justa aos olhos de Deus? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Vou para o Pai. O caminho da justificação está aberto. Agora é possível pecadores se reconciliarem com Deus. Então, o Espírito Santo é apresentado por Cristo como aquele que seria enviado pelo Pai para ajudar os seres humanos a entenderem que é possível injustos serem considerados justos pelo Criador. Que é possível, portanto, a oração do pecador ser ouvida. E quando que a oração do pecador é ouvida com prazer, com deleite, diária, ininterruptamente pelo Criador, quando este passa por essa experiência de convicção de pecado. Quando ele toma consciência da sua incapacidade de amar. E é levado a ver o sacrifício de Cristo como uma obra levada a cabo por Deus em favor dos seres humanos. Tem um hino que nós cantamos nas nossas igrejas que diz assim: morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ele assumiu a nossa culpa. Ele se ofereceu a Deus para que a grande ameaça que Deus fez aos que se recusassem a amar o Criador e o próximo
fosse desviada dos que resistiram a Deus e atraída para a vida do próprio Filho de Deus. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e também do juízo. E o Senhor Jesus conclui dizendo: do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E aqui nós entramos num tema profundamente polêmico, para o qual a evidência empírica só pode ser observada por aquele que teve a mente iluminada pela palavra de Deus. O que o Senhor Jesus está dizendo é que esse mundo tem um príncipe, tem quem o governa. E o governa de que maneira? Exercendo domínio sobre as afeições dos seres humanos, levando-os a amarem o mal e abominarem o bem, a ignorarem a Deus e ao próximo. O Senhor Jesus fala, portanto, que esse é um planeta ocupado, que há um mundo invisível, composto por seres inteligentíssimos, milenares, que nos conhecem, que têm poder de fazer sugestões à nossa mente, exercem até mesmo poder sobre a natureza, atuam na esfera política, são os principados e potestades, e governados por este que o Senhor Jesus chama de o príncipe deste mundo. Então ele convencerá os seres humanos do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Com isso, o Senhor Jesus, olha, o que eu vou passar a falar agora, entenda uma coisa: se essa pregação foi editada, se cortarem esse trecho da minha pregação e desconectarem essa parte da mensagem de tudo que eu estou falando, vão dizer que eu sou um louco. Eu estou expondo o que o Senhor Jesus ensinou e que foi registrado pelos seus apóstolos na sua palavra. E eu quero ser honesto, eu não vou suavizar, eu não estou em busca de popularidade, eu quero ser fiel. Ora, o texto está dizendo que o príncipe deste mundo já está julgado. A sentença já foi lavrada. Não há perdão para ele. O que significa, portanto, que o Pai é santo. E que ele não negocia o seu amor por amar. E que ele olha para o comportamento desse ser, que inspira lideranças religiosas para matar, roubar e destruir, sente repugnância e decretou um dia a partir do qual ele jamais poderá agir na vida humana. De certo modo, ele já perdeu muito do poder que tinha. Continua sendo o príncipe desse mundo, mas agora ele tem que enfrentar a fúria do Espírito Santo. Ele continua atuando na humanidade, mas a partir do derramamento do Espírito Santo houve algo novo. Bilhões de homens e mulheres dos 5 continentes tiveram pela primeira vez na história da humanidade os seus olhos abertos para a verdade. Nunca aconteceu esse fenômeno entre nós, seres humanos, de bilhões de pessoas, ao mesmo tempo, deixarem de adorar o sol, a lua,
as estrelas, conceberem um Criador infinito, pessoal, santo, passarem a chamá-lo de Pai, se arrependerem da sua maldade e com lágrimas nos olhos suplicarem por perdão e por um coração puro. Contudo, ele ainda atua. E o que ele faz é tão repugnante que o Senhor Jesus declara que ele já está julgado. Ele, e aqui vem a bomba atômica, e os que têm o seu DNA dentro e fora das instituições religiosas, e os que têm parte com ele, e os que são governados por ele. Portanto, o Espírito Santo seria enviado para convencer homens e mulheres do juízo. Veja só, é mais do que dizer que Deus olha para uma situação. Vou escandalizar. Mas continua amando o pecador apesar do seu pecado. Bom, eu posso dizer que ele amava Benito Mussolini, que ele amava Stalin, Ho Chi Minh, Idi Amin Dada, Adolf Hitler. Contudo, todos estes foram julgados por Deus. Quando o Senhor Jesus declara que o Espírito Santo viria anunciar o juízo, o que o Senhor Jesus está dizendo é que ele viria. Gente, é duro ouvir, mas eu quero ser honesto. Eu fiz um voto para essa instituição chamada Igreja Presbiteriana do Brasil. Acima de tudo, fiz um voto diante de Deus que eu seria fiel a esse livro na minha pregação. E eu estou sendo honesto e sabendo que a minha pregação milita contra a minha popularidade nesse país. E o que o texto está dizendo é que o Espírito Santo viria para anunciar às pessoas o fato de que Deus não é apenas um Deus que sente desprazer em razão da realidade do pecado, mas é um Deus que manifesta o seu desprazer julgando homens. E julgando homens, essa é a nossa desgraça. Veja, não é um Deus meticuloso, neurótico, detalhista, punindo os seres humanos por causa de tolices. Simplesmente é Deus pegando você e botando para você se ouvir. Imagine eu, que sou pregador, que faço manifestação pública condenando o pecado. Nós vamos nos ouvir. E a desgraça é que nenhum de nós escapa. Veja só, nenhum de nós escapa do julgamento que vivemos a fazer. E que muitas vezes são causadores de culpas incuráveis na vida daqueles que tiveram contato conosco. Atamos, como disse o Senhor Jesus, fardos pesados sobre os ombros dos homens, sendo nós incapazes de praticar o que de tão severo prescrevemos para o nosso semelhante. Permita-me agora fazer um resumo, um sumário, nessa conclusão de tudo que foi falado. Nós estamos vendo aqui duas obras distintas do Espírito Santo. No verso 7, o Espírito Santo consolando. Você acordando de madrugada,
pensando no bem-estar dos seus filhos, do seu cônjuge, na dilapidação do seu patrimônio, no colapso econômico que sua família está atravessando, pensando nas suas tentações, no seu casamento que está por um fio, nas desilusões com seus filhos, na decepção com as instituições religiosas, vontade de chutar o balde, mandar todo mundo para o inferno. E ele vem de madrugada para lembrar a você de cada promessa de Deus, para encorajá-lo e lembrá-lo que o grande vetor da sua vida não é a sua felicidade pessoal, a edificação do seu reino, mas a glória de Deus. Ele é aquele que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o que faz com que a Bíblia deixe de ser um livro fechado. Eu me lembro, quando eu me aproximei desse livro, pela primeira vez, ele me era enigmático, irritante, porque eu não entendi, a impressão que eu tinha é que eram passagens truncadas. Os pensamentos se configuravam para mim como não lineares. Um livro duro, hermético, até que um dia tudo se abriu. E eu passei a ver a excelência no Evangelho, em especial no Evangelho. Eu passei a ler a Bíblia na perspectiva, sob a luz, os óculos do Evangelho. Esse é o Espírito Santo. O Espírito que dá dons, o Espírito que nos capacita a compor canções, a redigir livros, a pregar o Evangelho, a desempenhar a nossa profissão com excelência. É o nosso companheiro, é o nosso encorajador, é o consolador. Esse é o verso 7. A obra do Espírito na igreja. Não estou falando nas instituições religiosas. Lembre-se que Jesus não nasceu em Jerusalém, Jesus nasceu em Belém. Lembre-se que ele não nasceu no templo. Lembre-se que enquanto a vida acontecia no mar da Galileia, no norte do país, as instituições religiosas funcionavam a todo vapor em Jerusalém, alheias ao que estava em curso no mar da Galileia, ao que estava sendo levado a cabo pela providência divina. Em Nazaré, em Cafarnaum, no caminho para Samaria. Eu estou falando de uma obra de consolação que o Espírito Santo opera na vida da verdadeira igreja. No verso 8, o Espírito Santo é apresentado não como consolador, mas como perturbador. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como que ele faz isso? Olha, não sei se eu deveria fazê-lo, mas assista a série da Netflix sobre a Segunda Guerra Mundial, agora com as imagens trabalhadas em laboratório, sendo apresentadas então a cores. Eu sugiro que você acompanhe atentamente 3 capítulos. O que trata dos campos de concentração, o que fala das bombas lançadas em Hiroshima e Nagasaki e do bombardeio à cidade de Dresden. Se você não sentir, ao assistir essa série, que há algo de errado com a espécie humana, você está precisando de conversão. Posso falar sobre o que eu experimentei agora na viagem
que fiz ao Sertão do Nordeste. Documentário que vai ser apresentado dentro de 1 ou 2 meses. Então, percorri os 3 bolsões de miséria do país. Os ribeirinhos, o sertão e as favelas da cidade de Natal. Bom, posso lhe dizer que eu fui tomado de uma tremenda convicção de pecado. Por quê? Porque eu conversei com muito sertanejo. E muito sertanejo que foi criança nos anos 90, nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60. Conversei com sertanejos idosos, sertanejo com 70 anos, com 80 anos. E eles descreveram o antes e o depois do sertão. A diferença entre a pobre vida que estão vivendo agora e a vida que viveram nos dias de miséria. Ouvi relatos sobre fome, sobre crianças acordando de manhã cedo e pedindo pão para ouvir o pai dizer: aguenta a fome, que no final do dia, quando o painho voltar da roça, você terá o que comer. Terá o que comer o quê? Rapadura com feijão. De pessoas com problemas renais gravíssimos em razão da ingestão de água salobra. De homens e mulheres trabalhando na roça o dia inteiro, sob o sol do sertão, para no final do dia ganharem R$5. O que eu disse? Tudo isso aconteceu na minha geração. Eu já era grande o suficiente para fazer algo e nada disso foi oculto. Houve matérias, reportagens, isso saiu no cinema, na televisão, nos principais jornais do país. Se transformou em obra literária. O que é que o Espírito Santo faz? O que o Espírito Santo faz é mostrar que nós temos relação direta e indireta com a carnificina. E qual é o objetivo do Espírito Santo? É que eu concluo. É nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós nos tornamos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, nós nos humilhamos, nós choramos pelas nossas faltas, nós corremos para a presença do Pai em nome do Filho, a fim de sermos tratados com misericórdia e não com justiça. E quando tal acontece, quando nós fazemos esse movimento de alma sem humildade, ninguém entrará no reino dos céus. Disso Deus é inflexível. A Bíblia diz, Ele resiste aos soberbos, mas aos humildes concede sua graça. Você pode ser casto, bom pagador de impostos, conservador. Mas se você não passou pela humilhação evangélica, Deus o resiste. Mas quando o coração é humilhado, quando deixamos de tão somente imputar a quem quer que seja a causa das nossas desventuras, da injustiça desse planeta, quando entendemos que fazemos parte dessa história, seja por omissão, seja por comissão, seja em razão do que fazemos, seja em razão do que deixamos de fazer, nós corremos para Deus em busca de perdão, e quem assim o faz, jamais é lançado fora. É tratado com doçura, com graça, porque esse Deus, o Senhor Jesus, nos ensinou a chamar de Pai. E quando nós somos reconciliados com Ele através de Jesus Cristo, o Espírito Santo é enviado para realizar a obra que Ele tem mais prazer em operar.
que é de consolação. Não há consolação espiritual para quem não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo perturba para poder acalmar. Revela a lei para que possamos correr para Cristo. E aqui, portanto, nos deparamos com a maior esperança que o Novo Testamento nos apresenta para o sucesso da igreja no seu trabalho de pregação do Evangelho. E a nossa esperança consiste na assistência do Espírito Santo, que, enquanto pregamos o Evangelho, faz com que nossas palavras venham acompanhadas da eficácia divina, levando homens e mulheres à mais profunda experiência de arrependimento, para lá na frente provarem da mais profunda experiência de consolação. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor querido, nós te agradecemos por essa manhã, por ouvirmos a tua palavra, que é martelo que esmiuça a penha, que nos faz bater no peito e dizer: ser propício a mim, pecador, que nos leva a perguntar: que faremos para herdar a vida eterna? Nós pedimos que o Senhor torne todos esses pontos muito claros aos nossos olhos, todas essas verdades insofismáveis, iniludíveis. E que a partir dessa experiência de humilhação, de culpa não neurótica, que promove vida, que o Senhor derrame sobre nós a bênção do Espírito Santo, que jamais age em nossa vida estado tal de alma que sufoque o Espírito Santo e nos torne, portanto, refratários à sua consolação. Se alguém aqui nos ouvindo nessa manhã e que ainda não passou pela experiência de novo nascimento, Senhor, que hoje seja o dia da redenção, no qual este ou esta se reconcilie contigo e passe a chamar o Senhor de Pai. Louvamos a Ti pela obra da Trindade, pelo Cristo que anuncia a verdade, pelo Espírito que aplica a verdade em nossos corações, e pelo Pai que nos chama para nos reconciliarmos com Ele e passarmos a viver como filhos amados, sob o olhar do ser mais amoroso que existe. É o que te pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos